Olá, amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença, são muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar num assunto muito importante e que as pessoas, de uma forma geral, desconhecem. E o título que eu vou dar, no final vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Nós não precisamos mais de médicos? Por mais estranho que seja, estão dizendo na mídia, no Facebook, que não precisamos mais de médicos para prescrever suplementos alimentares. Vejam vocês. Basta ler as instruções elaboradas pelo vendedor e usar imediatamente. Olha, gente, eu vou voltar atrás um pouco na história para poder explicar para vocês a importância de discutirmos isso. Na década de 1970, estava havendo um abuso tão grande de medicamentos entrando no mercado. As pessoas falam, mas abuso? Eu estou dizendo abuso. Porque diziam ser medicamentos, na verdade, eles juntavam um tanto de princípios ativos, diziam que eram medicamentos e colocavam no mercado. A ponto de a Organização Mundial de Saúde, a OMS, se preocupar tanto com isso, que ela buscou o auxílio de um conjunto de especialistas, expert em uso de medicamentos, da Europa, dos Estados Unidos e de outros países, os melhores, para elaborar um documento em que chamasse a atenção de que as pessoas deveriam usar medicamentos de uma forma correta, de uma forma que trouxesse só benefício, evitasse os riscos e não houvesse abuso nessa situação de vender medicamentos com o único objetivo de dinheiro, ganhar dinheiro. Então, o que ocorreu? Esse grupo de estudos, o qual eu sigo até hoje, eu tenho o original, na verdade, o rascunho do original, em que eles dão as decisões todas, um pessoal altamente qualificado, cada um nas suas atividades, e eles produziram um relatório que a OMS publicou em 1977. Então, esse relatório, ele mostrava uma metodologia para que em todos os lugares, a partir da OMS e os países membros, eles mostrassem como que deveria ser aprovado um medicamento e que ele fosse realmente um medicamento que fosse ser bom para as pessoas. Mesmo que todos os medicamentos que nós já sabemos, eles têm o seu lado risco. E se esse lado risco era compatível com o uso dele. Então, quais eram os pontos? Eu vou mostrar para vocês aqui cada ponto e vocês vão entender no final por que dessa discussão. Primeira coisa que eles olharam em relação ao medicamento para ele entrar no mercado é se ele era necessário. Olha bem, você tem necessidade dele, você tem precisão dele, ele vai prevenir doença, ele vai controlar a doença, ele vai curar determinada doença. Então, isso é a primeira coisa. Então, se precisa dele, vão seguir em frente. Já que o fim dele é esse, ele é necessário, né? Então, segundo ponto, ele é eficaz. O que quer dizer eficaz? Ele precisa demonstrar cientificamente que foi estudado por especialistas e provado que ele tem efeito positivo nos casos em que ele fosse necessário. Quer dizer, uma coisa vai mostrar, necessário, eficaz
já que ele teria sido provado, que isso é muito complicado, demora anos de estudo, laboratório, animais pequenos, animais maiores, depois humanos, enfim, ele deveria ser registrado em órgãos controladores, como no caso nosso é a Anvisa, lá nos Estados Unidos é a FDA. Bom, terceiro lugar, terceiro ponto importante nessa avaliação, teria que ser demonstrados os riscos, que, como nós dissemos, todos, né? Todos os medicamentos, todos, de qualquer natureza que seja, tem o seu lado risco, todos, né? Então, deveria ser demonstrado para saber se o benefício é maior que o risco. Porque se o risco for maior que o benefício, não tem sentido você usar o medicamento. E, por fim, o custo do medicamento tem que ser compatível, né, para o paciente, para a comunidade. Como comunidade? Por exemplo, o SUS. Ele vai comprar um medicamento mais barato, porque se ele comprar o mais caro, ele vai tratar menos pessoas, ele não vai ter dinheiro suficiente. Agora eu pergunto para vocês, quem pode avaliar na clínica se a pessoa pode tomar esse medicamento ou não? No meu entendimento, é o médico. Ele foi formado para isso. O médico estudou o suficiente para que ele possa fazer uma avaliação daquela pessoa que chegou com problema e ele, a partir de todos os sinais e sintomas, as técnicas que ele tem, o que ele estudou nos livros, né? Ele vai saber se aquele paciente tem precisão, tem necessidade de tomar medicamento, né? Então, só para vocês terem ideia, né? Ele vai saber se o paciente já fez alguma cirurgia, se o paciente tem alguma coisa, doença da família dele, se o paciente é grávida, se o paciente é idoso, se toma outros medicamentos, quais os medicamentos que toma, se ele tem alguma deficiência, se ele é diabético, se ele tem algum problema renal, hepático, enfim, ele precisa saber tudo, porque os medicamentos podem interagir uns com os outros. Então tem que se saber antes de indicar um medicamento, né? Cerca de um século atrás, mais ou menos, não necessariamente os médicos faziam diagnóstico de uma forma assim muito elementar, porque eles não tinham a tecnologia que hoje tem. Avançou demais a tecnologia na medicina. Então, como que eles examinavam os pacientes? Eles eram muito mais presentes. Eles apalpavam o paciente, cheiravam, porque as doenças, muitas delas têm cheiro, né? Um diabético tem cheiro, uma pessoa que tem um problema renal tem cheiro, né? Mudança na cor da pele, até hoje se faz diagnóstico fazendo isso, né? Só para vocês terem ideia, as pessoas mais novas, né? Grande maioria dos meus inscritos no canal, né, tem idade ainda jovem, né? Sabe como faziam um exame de gravidez nas mulheres? Eles usavam o sapo fêmea, tirava a urina da mulher e aplicava no sapo fêmea. Se passado algum tempo, se ela expelisse os ovos, a mulher estava grávida. Hoje, você pinga uma gotinha, coloca na lâmina, daquela gotinha você pinga um outro produto, fica sabendo na hora. Como mudou, né? Bom, além de você poder ver o feto lá na barriga da mãe, se é homem, se é mulher, a coisa mudou muito, né? Mas olha bem, mudou tanto. Mas olha bem, mesmo tendo mudado tanto, o que está acontecendo outra vez? Mesmo com a lista de medicamentos essenciais da OMS, mesmo
O SUS, por exemplo, já tem aqueles medicamentos padronizados. Os médicos já seguem todo o protocolo para fazer. Vem, né? Hoje, dia 24, hoje é dia 24 de janeiro, só para vocês terem ideia. Se vocês forem lá no Facebook, hoje, eu tenho visto esses dias todos, vão lá e olhem algumas coisas que eu vou falar aqui, né? Pessoas estão colocando lá, já que o médico não prescreve, não tem importância. Você pode continuar usando assim mesmo o suplemento que eu vou passar para você. Clique aqui, eu vou passar para você todas as informações e você pede, vai chegar na sua casa, é só você ler lá e usar. Tá bom? Mais de um fazendo isso. E essas pessoas, elas se identificam lá de uma forma que a gente não consegue comprovar quem são. Eu tentei ver o perfil e não consegue. E tudo é patrocinado. Bom, olhem bem. Tem um outro lá que diz que medicamentos de plantas, todos são melhores do que os medicamentos de farmácia. Então, você deixa de usar aqueles lá. Aquilo ali só te traz prejuízo. Usa os que eu estou mostrando aqui, ó. Entra na minha página. Gente, imagina isso. Eu pergunto assim, como que isso ainda pode ser divulgado se... Cadê a Anvisa? Não é a Anvisa que tem que olhar isso? Porque muita gente, eu tenho visto as respostas, as pessoas adoram. Nossa, eu adoro esse doutor. Eu adoro o que ele está falando. Nem se sabe se é doutor. Nem se sabe se ele tem alguma formação. Porque alguns falam, eu fui buscar nas minhas coisas lá. Enfim, olha, gente, o resultado disso, o que pode ser? Primeiro, nunca tome nada que não seja prescrito por um profissional. Eu estou falando aqui suplemento, o médico normalmente, é claro que ele vai saber, mas o nutricionista é da área. Ele também prescreve. E o nutricionista pode dizer para você se é bom ou se é ruim, tá? Então, procure um profissional. Olha aqui, o que acontece com as pessoas usarem isso indiscriminadamente? Primeiro, porque não conhece, né? Ele não conhece quem está lá de lá, ele não sabe quem que é. Ele está mandando tomar sem saber. Olha, na melhor das hipóteses, na melhor, hein? Para não acontecer praticamente nada, esses ditos suplementos vão sobrecarregar os rins e o fígado, com certeza, porque tem que passar por ali, vão sobrecarregar. E mesmo que não traga nenhum risco assim direto deles pararem de funcionar, eles vão sobrecarregar a ponto da gente provar isso. Eles estão indicando muito aí creatina. Creatina a gente produz no nosso corpo a partir dos alimentos que a gente come, né? Aí eles falam que a creatina melhora se você quer fazer musculação, uma série de coisas, enfim, e dão, as pessoas tomam em grande quantidade. E em grande quantidade, ele chega lá no rim, o rim vai ter que processar para eliminar, e o rim encontra dificuldade. Então, quando o rim está em dificuldade, uma das substâncias que você encontra no sangue devido à dificuldade do rim é a creatinina. A creatinina é um identificador de que o rim está com algum problema. Ele pode até não estar doente ainda, mas mostra que não está legal para ele. Sabe? Ele está fazendo muito sacrifício, tanto que ele está conseguindo segurar. Né? Se demorar, se continuar, aí ele vai ter problema, e esse problema atingindo o rim, já mostrei para vocês em outros capítulos, vai atingir não é só o rim. Vai atingir a circulação, vai atingir coração, vai atingir cérebro, vai atingir
um monte de coisa, porque o rim controla de lá, né? O fígado da mesma forma. Se você já está tomando um determinado medicamento, que o metabolismo dele é no fígado, e aí você toma um outro, que ele usa as mesmas enzimas, o fígado não vai conseguir segurar, vai produzir uma substância tóxica, vai intoxicar o fígado, é como se você estivesse tomando algum veneno. Naquela hora é a mesma coisa, tá? Então, olhem como que isso, né, é complicado. De forma que, veja vocês, as consequências podem ser muito graves. O conselho que a gente dá, então, de alguma coisa, de uma pessoa, no meu caso, eu tenho 52 anos de formado e tenho 34 anos que eu trabalho nessa área específica, que eu fiz o curso, como eu falei com vocês, na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, onde eu convivi com esses especialistas todos que eu estou falando com vocês, e tenho o material todo deles. Então, o que acontece? Quem você tem que ouvir para usar suplemento? O seu médico ou o seu nutricionista? Só, ok? Levem isso a sério, mostrem para os seus amigos, principalmente os jovens que são muito iludidos por não conhecer isso. O risco é grave. Muito obrigado. Quem gostou, dá um like aqui no meu canal, mostre para as outras pessoas. Um grande abraço. Até o próximo. Obrigado.